Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Olá, eu sou Sâmia Portela e está começando a nossa sabatina do portal Sua Cidade em mais um dia, nessa terça-feira. Hoje, dando início à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Nossa convidada do dia é a candidata do Solidariedade, Flávia Alves. A entrevista terá 15 minutos de duração que começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vinda, candidata. Obrigada, Sâmia. Muito bom estar aqui e falar desse projeto, dessa missão de ser candidata a prefeita de São Luís. Muito bom, então vamos começar, Vamos começar falando sobre cultura. Muitos eventos aqui na Grande Ilha de São Luís trazem atrações a nível nacional. De que maneira a senhora pretende aumentar a visibilidade e a participação de grupos e artistas locais na programação desses eventos? Primeiro, privilegiando o pagamento do cachê dos artistas locais. Todo artista nacional ou internacional, ele só faz o seu show com o cachê 100% pago. Então, as pessoas, a comunidade cultural e artística de São Luís merece isso e muito mais. Então, vamos pagar primeiro os artistas locais. E eu não acho que a gente precise abrir mão de outros shows. É interessante a gente ter uma forma de chamar as pessoas para vir para São Luís, seja do restante do estado do Maranhão ou do Brasil, mas privilegiando simplesmente o pagamento da cultura local. E o outro ponto é estimulando que essa cultura viva por todo o ano. Não funcione somente no Carnaval, no São João, no aniversário da cidade, mas que as empresas privadas possam patrocinar a cultura local através de um estímulo da prefeitura. Estímulo mesmo tributário, estímulo na arrecadação. E eu acredito que a cultura ela compõe a vida das pessoas, a qualidade de vida. Então isso é prioridade também, estando prefeita de São Luís. Muito bem, agora vamos falar sobre economia. Como é que a senhora pretende apoiar os pequenos e médios empreendedores locais que têm papel importante na economia de São Luís? É verdade, os pequenos e médios empreendedores, eles movimentam de fato essa economia local. A economia comunitária também é muito importante nesse processo. E no nosso plano de governo a gente traz dois grandes grupos de propostas. O grupo da formação, o grupo do estímulo ao conhecimento voltado para o empreendedorismo, que vem desde a educação, mas especialmente quando o empreendedor tem a ideia, ele precisa do suporte. Então, parcerias com o Sistema S para que a gente possa treinar mais as pessoas, atualizar, falar das tecnologias que estão a serviço do que se oferece para a comunidade, mas também do estímulo efetivo, implantação, por exemplo, de um centro turístico em São Luís que gere emprego e renda local para que esses empreendedores se estabeleçam. Um grande centro turístico, ele pode dar espaço para a economia local, no artesanato, na culinária, e aproveitar e chamar as pessoas para que elas não só passem por São Luís para chegar nos Lençóis Maranhenses, mas que elas fiquem em São Luís alguns dias e conheçam todo o potencial da nossa cidade. Agora vamos falar sobre a educação. A senhora já tem um mapeamento da situação das escolas aqui em São Luís? Quais regiões têm demanda de altas crianças, tem uma alta demanda, na verdade, de crianças e poucas vagas? Como a senhora pretende ampliar a oferta de vagas na rede municipal? Temos sim. Conhecemos essa realidade da educação de forma muito de perto. Sou pedagoga, sou também advogada e vejo que São Luís ele, não tem vagas no sistema, na rede de educação municipal para todas as crianças. Então, o primeiro ponto é garantir que as escolas comunitárias, que é quem dá o suporte para essa demanda, são as escolas comunitárias que garantem que dentro dos bairros as crianças tenham vaga para estudar perto de casa. Apoiar essas escolas comunitárias, independente de política, independente de quem aquele gestor da escola, aquele líder comunitário que é o líder da escola apoie, manter esse apoio da Prefeitura de São Luís às escolas comunitárias e implantar novas escolas. São Luís precisa acabar com a prática das aulas do período escolar, começar esse ano
Em abril de 2024, nós tínhamos mais de 11 mil crianças fora da sala. Para isso, precisa ter escola nova, inclusive escola de tempo integral, com recursos do governo federal para isso. Hoje a gente tem uma portaria 777 de 2024, é só dar um Google e olhar, oferecendo recurso federal para implantar, construir escolas de tempo integral, escolas de ensino fundamental de tempo integral e custear a manutenção delas. Então, nós vamos implantar nos bairros de São Luís. E eu vou te dizer uma coisa, está faltando escola praticamente em toda a região, especialmente em toda a região metropolitana da ilha, especialmente em São Luís e dentro de São Luís, na zona rural. É onde a gente vai começar a implantação dessas escolas de tempo integral. Agora vamos falar sobre saúde. O autismo demanda atendimentos específicos, né? Mas a oferta quase sempre está muito direcionada para crianças. Como a senhora pretende garantir esses atendimentos para pessoas autistas que já estejam na adolescência ou na fase adulta? Nós vamos implantar em 2025 um centro de diagnóstico para as condições atípicas. O que seria isso? Um centro em que tenha profissionais da saúde, das terapias relacionadas às condições neuroatípicas. Não é só o autismo, várias outras condições, algumas síndromes, várias condições que hoje são diagnosticadas de forma tardia, porque as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde pública para diagnosticar, vai ser atendido nesse grande centro de diagnóstico e terapia de condições neuroatípicas. E aí não tem idade. Muitas vezes a gente descobre uma neuroatipicidade na juventude ou na idade adulta porque você viu uma criança diagnosticada e você se identificou com esse diagnóstico, com o que acontece na vida dessa pessoa. A gente não precisa sofrer por tanto tempo para ter esses diagnósticos, para sermos atendidos e estimulados a desenvolver condições para uma vida em sociedade, condições para uma vida saudável e feliz. Um centro de diagnóstico municipal vai aproximar as pessoas do diagnóstico e diminuir o preconceito. Isso a gente também faz dentro das escolas. As escolas têm que ensinar que as condições neuroatípicas não tornam as pessoas piores ou melhores. Elas só são uma demonstração de que todos nós somos diferentes. Agora vamos falar sobre infraestrutura. A gente sabe que o transporte público é alvo de muitas reclamações, né? Tem problemas ali de insegurança, alguns são sucateados, né? Ou a quantidade não é suficiente para atender toda a demanda, toda a população aqui no Novo Vicêncio, ou, na verdade, da grande ilha. E, diante disso, a gente quer saber, candidata, como a senhora pretende resolver esse tipo de problema? O problema do transporte coletivo de São Luís, ele é histórico. A gente já sabe que a gente tem um problema de frotas há muito tempo. O nosso contrato de concessão, que inclusive em 2026 a gente vai revisar, precisará ser revisado de qualquer maneira, ele passa por uma falta de iniciativa do gestor esse problema. Porque simplesmente a gente ter greve de data marcada e aumentar o subsídio não resolve o problema. O problema é enfrentar esses contratos, tratar eles com muita responsabilidade, que é o quê? É cobrar do contratado, da empresa que fornece o transporte coletivo, o cumprimento das cláusulas. Os ônibus eles têm que ter só até 10 anos de uso. Os ônibus têm que ter ar-condicionado. Os ônibus têm que ter acessibilidade, os ônibus têm que, as empresas de ônibus também têm que garantir instrumentos de segurança, não de segurança pública, mas de segurança privada, com as câmeras dentro dos ônibus para ajudar o sistema público de segurança. Então, vamos enfrentar a discussão desse contrato, parar de multar simplesmente a empresa e não cobrar essa multa, cobrar o cumprimento do contrato no dia a dia, no dia após dia. E a outra grande questão é a gente estabelecer uma nova forma de se transportar coletivamente na cidade de São Luís. Se nós tivermos um outro modal, uma outra forma, que seria, na minha sugestão, está no meu plano de governo, um trem elétrico urbano, a gente vai gerar uma concorrência que vai baixar o custo das passagens e melhorar o transporte. Ah, Flávia, mas isso é possível? É possível, nós temos exemplos no Brasil, nós temos exemplos no mundo, em que o transporte sobre trilhos, e ainda mais se falar num trem elétrico, que ele vai
casar com a questão ambiental, porque ele não vai emitir CO2, gás carbônico na atmosfera, vai ser uma energia elétrica, uma energia mais sustentável, ele vai poder levar, por exemplo, na prática em São Luís, se a gente pegar da BR-135, passar pela Guajajara, Jerônimo de Albuquerque, chegar até o São Francisco, Lares Moreira, São Francisco, a gente fez um deslocamento da zona rural ao centro da cidade. E os ônibus de São Luís podem continuar esse processo de escoamento das pessoas pela cidade. Isso é possível, isso acontece. A gente tem as vias centrais, os canteiros centrais para passar esse trem e tem dinheiro. O governo federal tem estimulado, através do PAC, do Programa de Aceleração ao Crescimento, a implantação de novos modais. Existe muito a ser feito. São Luís precisa mudar de verdade. Parar de crença, parar de achar que a gente não pode ser uma cidade boa para se viver. A senhora ainda tem cerca de 5 minutos contando com as suas considerações finais. Vamos fazer mais uma pergunta. Há um ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Avenidas como Franceses e Guajajaras ligam o Aeroporto Internacional de São Luís e o terminal rodoviário às regiões central e litorânea da cidade. Durante o trajeto é possível observar diversos problemas de infraestrutura e longos engarrafamentos nas vias, especialmente naquele trecho, né? Bem como nos bairros mais próximos. Quais suas propostas de melhoria nestes locais para uma boa recepção dos visitantes e alívio da população? A questão do trânsito de São Luís, ela passa muito pelo que nós acabamos de falar, que é a questão da infraestrutura e do mobiliário de transporte urbano. Se a gente diminuir a quantidade de carros na rua, a gente vai ter vai desestressar essas vias. Muitos gestores esquecem que nós nascemos pedestres, não nascemos motoristas. E uma das grandes alternativas é um plano de mobilidade viária. Nós vamos planejar São Luís com ciclovias, com faixas de pedestres, com vias exclusivas para bicicletas e pedestres, com passarelas. Isso ajuda muito no trânsito e nessa região de intensa movimentação. Veja só, as pessoas não... Andar de bicicleta por lazer é ótimo, mas por que não andar de bicicleta se deslocando de casa para o trabalho? São grandes alternativas para que o trânsito fique melhor. E sobre a questão do turismo, exatamente nessas zonas de entrada da cidade, além de tudo isso, além das intervenções de trânsito, a gente tem que pensar em infraestrutura urbana, saneamento básico. As praias de São Luís estão poluídas, a gente vai trazer o turista para cá, para ele banhar de mar e adoecer e acabar nos nossos hospitais públicos, que já são de difícil atendimento para a população que vive aqui? Não. A gente vai enfrentar também a questão do esgotamento sanitário, que é responsabilidade da Prefeitura de São Luís. Não adianta ficar jogando da CAEMA, do governo do estado, para a Prefeitura. O contratante da CAEMA é a Prefeitura de São Luís. E é preciso tratar o esgotamento sanitário de São Luís para desenvolver o turismo também. Esse é um ponto muito importante a gente trazer para essa discussão, para que todos os candidatos se comprometam a enfrentar o problema da distribuição de água e do esgotamento sanitário em São Luís. Certo. A senhora ainda tem 3 minutos, pode fazer suas considerações finais. Então, eu queria agradecer cada entrevista que a gente participa, cada podcast, cada espaço na televisão. É uma oportunidade de a gente abrir os olhos da população de São Luís, que problemas históricos são resolvidos em outros lugares do mundo e podem ser resolvidos em São Luís. São Luís merece uma mudança de verdade. Apenas propostas que se repetem no decorrer do tempo, elas não resolvem a vida das pessoas. E como uma mulher, a única mulher nessa disputa, eu venho como uma missão de trazer esse debate, um debate franco, um debate sobre propostas, um debate que quer falar sobre o que São Luís precisa para melhorar. É falar sobre o básico bem feito na saúde pública, onde o atendimento nas unidades básicas realmente leve as pessoas para melhores condições de saúde, para que elas não precisem ser humilhadas, para pedir um favor para um ou outro para ter seu atendimento público. Então, a proposta aqui é levar uma mulher para o segundo turno, para nós discutirmos frente a frente com um candidato, que será, obviamente, um candidato homem, porque eu sou a única mulher nessa disputa, para a gente levar esse debate. Vamos falar sobre proposta. Não está nada decidido. Não é o governo do estado que escolhe quem é o próximo prefeito de São Luís, não é a prefeitura de São Luís com o atual prefeito que escolhe que ele vai estar lá. É o povo de São Luís. É uma perspectiva
expectativa de ver mudanças. Eu me coloco nessa jornada como essa voz que quer falar sobre a cidade, que quer ouvir os problemas e encontrar soluções. Uma pessoa que se preparou para estar aqui hoje. Eu me sinto preparada para estar aqui hoje. Eu conheço São Luís, nasci e vivi nesta cidade, assistindo que os filhos de ricos e pobres não estão tendo as mesmas oportunidades. E isso me inquieta, isso me faz estar aqui. Por isso, essa jornada tão difícil, em que a gente passa muitas vezes por violência política. Nós, como mulheres, outro dia um candidato disse que eu não estou nessa jornada para ser candidata. Claro que estou. Não me colocaria nessa posição, até por responsabilidade com as demais mulheres. Estarei no segundo turno para discutir, se for da vontade do povo de São Luís, da vontade de Deus, para discutir essa cidade e para entregar para as pessoas de São Luís aquilo que eu quero para as pessoas que eu mais amo, meus filhos, minha família. No dia em que a gente puder ter mais gente recebendo as mesmas oportunidades, nossa cidade vai ser melhor. Então, eu sou a Flávia Alves, meu número é 77. Eu peço apoio para que eu possa chegar no segundo turno, eu peço o seu voto e aí a gente vai discutir com igualdade de oportunidades, de tempo na TV, sem a pressão dos órgãos públicos nesse processo, para que esse processo democrático seja rico e leve São Luís para dias melhores. É isso que eu quero, é essa que é a minha missão. Flávia 77. Obrigada, candidata. Sucesso para a senhora. Obrigada. Encerramos aqui a nossa sabatina do dia no Portal Sua Cidade. Amanhã tem muito mais com o candidato Duarte Júnior. Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.